Fala aí, chefe, tá precisando de hardware novo? Pois não, aqui a gente tem tudo da última tecnologia aí que tem no mercado, todos os últimos lançamentos. A gente tem aqui a nova geração de processadores, nova geração de placas de vídeo. Tem processador AMD, tem processador Intel, tem placa de vídeo AMD, tem placa de vídeo inclusive Intel chegando por aí. Tá interessado? Tá? Não, você precisa comprar aí o hardware novo. Seu hardware já tá ultrapassado, ó. 13ª geração de processadores da Intel. Nossa, chegou arrebentando. Você já viu o desempenho? Desempenho sensacional. Você já viu os Ryzen 7000? Nossa, mas tá incrível. E as RTX 40 então? Pois é, eu sei que você tá se sentindo assim. Praticamente o mercado tá parecendo um barista em plena sexta-feira pra você, te oferecendo tudo que tem ali na prateleira, e a verdade é que você tá querendo, né? Quem é que não curte um hardwarezinho novo, ainda mais quando a performance tá tão impressionante? E nós tivemos recentemente o lançamento da 13ª geração de processadores da Intel, o que vem pra concorrer com os Ryzen 7000. E curiosamente nós tivemos também o lançamento das RTX 40 e até das placas de vídeo da Intel, e daqui a pouco a gente vai ter placa de vídeo da AMD. Eu sei, é muita informação e eu vou tentar te ajudar, até porque tem várias coisas que realmente não disseram pra vocês. Na verdade, estão mentindo pra você. Sobre o quê? Muitas coisas. Ah, mas referente a hardware, estão mentindo pra você. E eu vou te trazer a verdade. Como eu disse, nós tivemos muitos lançamentos. Eu vou tentar me ater aqui ao último lançamento, que foi a 13ª geração de processadores da Intel. Esse aqui, na verdade, é um processador de 12ª geração, o nosso de 13ª está chegando, mas eu quero falar sobre eles porque, na verdade, vai ser um gancho bem interessante para você que está pensando em montar um PC agora, fazer upgrade, ou tá só confuso com o tanto de lançamento que teve, quer saber onde você se posiciona. Será que o seu PC, de repente, virou um lixo? Tá na hora de trocar o seu hardware antigo? Você acabou de montar o PC e, de repente, ele já está ultrapassado? Sim, e não ao mesmo tempo. Bom, com a 13ª geração da Intel, nós finalmente fechamos o capítulo deste ano com os processadores. Ainda devem ter alguns lançamentos para as duas linhas, tanto da AMD quanto da Intel, os processadores de entrada. Porque tudo que nós temos até agora são processadores topo de linha. Começou ali pelo lançamento do 13900K, 13700K e 13600K. Então Core i5, i7 e i9. Então a gente ainda deve ter as contrapartes ali sem o K, deve ter os processadores de entrada como o i5 13400, que deve trazer inclusive uma excelente performance e um custo-benefício. Mas aqui eu não vou me ater tanto aos números. A gente vai falar um pouco sobre a performance geral e eu vou explicar para vocês o que vocês não entenderam e onde estão mentindo para vocês. O primeiro ponto que estão mentindo para vocês é em relação ao seu upgrade, que você precisa fazer um upgrade para a nova geração. Se é que alguém está falando isso, na verdade está mentindo, porque não, você definitivamente não precisa de um upgrade para a nova geração, pelo menos não completamente. Aqui nós temos um cenário bem interessante. Como eu disse, nós tivemos o lançamento já dos Ryzen 7000. A Intel trouxe a 13ª geração para concorrer com os Ryzen 7000, mas nós ainda temos no mercado a 12ª geração de processadores da Intel e os Ryzen 5000 da AMD e até mesmo alguns Ryzen 3000, até alguns processadores de 11ª geração. Ainda tem uma gama muito vasta de processadores para você escolher e para você fazer upgrade. Mas mesmo para nova geração, você não precisa fazer um upgrade completo. Ainda dá para você fazer um upgrade utilizando a sua plataforma antiga. Com a 13ª geração da Intel, por exemplo, você ainda tem suporte a DDR4. Apesar de sim existir o suporte a DDR5, a 13ª geração, assim como a 12ª, também suportam DDR4. Mas olha, eu não vou perder performance com isso? Vai. Em alguns casos você vai perder performance, mas eu não chamaria de perder performance. Eu diria que você está deixando de ganhar performance. Afinal, você está economizando uma boa grana. E tudo se resume ao eu preciso ou não. E isso, na verdade, é o que se aplica para praticamente tudo que a gente vai ver aqui. Com a 13ª geração, a Intel finalmente voltou a disputar o topo no custo-benefício.
Deixa eu ver o roteiro aqui. Não, tá certo. Realmente é no custo-benefício. Você deve ter ficado confuso porque normalmente a Intel era... Não, a Intel é o produto top, o que importa é a performance e tudo mais. Ainda é o que importa, a Intel ainda se importa bastante com a performance, tá? Não é à toa que eles trouxeram os processadores com um TDP bem alto e com um consumo que deixaria a 12ª geração com vergonha, ou orgulhosa, dependendo do ponto de vista, mas a verdade é que hoje a plataforma da Intel tem um custo-benefício melhor do que a plataforma da AMD, a plataforma atual da AMD, as AM5. É claro que os processadores também já trazem um custo menor. Se você comparar, por exemplo, o 13900K com o 7950X, ele custa menos e traz uma performance tão boa ou até melhor. Em games, o que já era esperado, afinal, single thread, né? O single thread da 13ª geração é realmente muito forte, mas o que pegou todo mundo de surpresa, ou pelo menos quem não dava aquela real atenção para os efficient cores, foi a performance em multithread. Claro, nós tivemos aumento de clock, tivemos aumento de TDP, consumo e temperatura, e tivemos ganhos de IPC, mas tivemos principalmente um aumento nos efficiency cores e tivemos aumento em cache, e isso ajudou bastante, não só em jogos, mas também em aplicações profissionais, onde agora o 13900K consegue se equiparar ao 7950X, que tem 16 cores, 32 threads, em alguns casos ser até melhor. Então sim, mentiram para vocês, porque se a gente olhar ali na diferença de performance, por exemplo, em games ou mesmo em aplicações profissionais, ainda que um processador esteja na frente do outro, nunca é uma margem tão absurda que seja o suficiente para coroar o melhor processador para qualquer coisa. Sim, no geral o 13900K pode ser melhor, mas a diferença é realmente muito pequena. Ele se destaca mesmo em relação ao preço, porque ele custa menos do que um 7950X, mas isso pode facilmente mudar se o custo do 7950X diminuir. Sim, o 3900K vai continuar na frente, mas custando mais caro. Então não existe esse cenário que estão pintando de um é muito melhor que o outro. A verdade é que a gente tem uma competição muito acirrada entre as duas fabricantes, o que é excelente. Apesar de sim a Intel estar na frente em jogos e em aplicações profissionais, isso varia bastante. E você deve ter ficado confuso dependendo do review que você assiste ou dependendo do review que você lê, os resultados podem variar. Em alguns a Intel está muito à frente, em outros ela não está tão à frente, em alguns a AMD está à frente, e isso gera uma grande confusão. Afinal, 13ª geração da Intel é melhor do que os Ryzen 7000 ou não? E essa novamente não é uma resposta fácil. Se a gente for resumir somente a performance, sim, a 13ª geração da Intel conseguiu ultrapassar os processadores da AMD. O 13900K é superior a um 7950X em games e em algumas aplicações profissionais. Então, dependendo da quantidade de programas e em quais programas você coloca, o 13900K pode ser superior. Por quê? Algumas aplicações profissionais vão tirar mais vantagens da arquitetura da Intel, enquanto outras vão tirar da arquitetura da AMD. Também existe um outro detalhe importante que é o clock de memória. Ainda não existe meio que uma regra para como você deve testar. Metodologia quem define é quem testa. E ela é justa desde que ela seja apresentada e seja explicada. Mas tem gente que está testando com memória DDR5 6000, 6400 MHz, 5600, 5200. Tudo isso acaba fazendo diferença dependendo da aplicação, principalmente em jogos. Ainda existe a possibilidade de você rodar a 13ª geração em DDR4 e, como eu disse, na maioria dos casos não vai fazer tanta diferença assim, mas quando faz diferença, faz diferença. É o que eu posso dizer para vocês, porque não é tão simples assim de explicar e ainda não é uma máxima. Mas em alguns casos a gente já consegue ver a vantagem do DDR5 em relação ao DDR4. Porém, isso depende de usuário para usuário. Se para você vai fazer diferença ou não, se vai valer a pena investir, porque nós estamos falando de um investimento alto. Apesar de DDR5 ter barateado, ainda é caro. Mas voltando ao comparativo, 13ª geração e os Ryzen 7000, quem é que se sai melhor? Como eu disse, não é uma resposta simples, mas falando somente de performance, a 13ª geração em geral se sai melhor. Isso porque, além do 13900K ser um processador que bate processadores da AMD, nós temos ainda os outros processadores como o i7 13700K trazendo uma concorrência absurda, não só em games, mas também em produtividade, onde ele possuindo mais threads, já que ele tem os efficiency cores, ele consegue ter performance melhor do que, por exemplo, um Ryzen 7 7700X ou mesmo um Ryzen 9 7900X. Então depende muito do cenário, mas é bem interessante ver um Core i7 trazendo essa performance. E a gente ainda consegue ver ele muito próximo do 13900K, o que se torna um custo-benefício ainda mais interessante. Mas então já tá resumido, né, Robson? A Intel atropelou a AMD. E de certa forma sim, porque a Intel trouxe um custo-benefício melhor. A gente tem processadores que custam mais barato, entregando uma performance igual ou melhor do que os processadores da AMD. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, a Intel se saiu melhor e a 13ª geração foi um grande lançamento. Mas sempre tem o mais, né? Pois é. Nós ainda temos outras cartas na mesa, como por exemplo o Ryzen 7 5800X 3D e todo o restante que envolve comprar e utilizar um processador, como por exemplo eficiência energética. E se teve uma coisa que a Intel aumentou
aumentou em relação à geração passada foi o consumo de energia e a temperatura. Claro, os Ryzen 7000 agora trabalham na casa dos 95 graus, mas isso é por design. A AMD meio que optou por colocar esses processadores para rodar 95 graus, o que não é exatamente uma novidade para quem utiliza notebooks, por exemplo. Os notebooks trabalham nessa faixa e mantêm sempre uma boa eficiência, o que é o caso dos Ryzen 7000. Quando você utiliza ele numa carga máxima, se você está utilizando ali para uma renderização, para um Blender, para uma tarefa multithread, provavelmente ele vai ficar em 95 graus indefinidamente para tirar o máximo de performance. Com a Intel também acontece isso. Agora os processadores não tem mais aquele tempo mínimo de boost, já ficava lá 1 minuto com boost máximo, consumindo absurdo, depois baixava para o TDP. Não, agora é o consumo máximo indefinidamente. Então o 3900K, por exemplo, vai meter o boost no talo e vai segurar o máximo que der, o que significa que a gente vai ter um consumo alto. Se você ficou impressionado com o Ryzen 7000 consumindo ali na casa dos 230 watts, mais ou menos, o que dizer então na casa ali dos 300, 400 watts. E o consumo total do sistema então vai lá para o espaço, mesmo falando somente do consumo de CPU, por exemplo, no Blender, onde você nem está utilizando a GPU, o consumo é altíssimo. E nós temos também a questão da temperatura, onde um 13900K conseguiu superar a 12ª geração da Intel. Sim, ele consegue ficar ainda mais quente do que a 12ª geração da Intel e bate ali os seus 100 graus. E fica por ali mesmo. Claro, a gente não chega a ver thermal throttling, ou seja, a mesma situação de notebooks, onde a gente trabalha no limite, mas não deixa de ser uma temperatura absurda. E a definição para o TDP deveria ser intancável. É isso, não importa o que você coloca de solução ali para refrigeração, pelo menos as soluções comuns não vão dar conta. E se você pensa em ter um 13900K, se prepara para gastar com cooler e water cooler. E mesmo um 13700K, você ainda vai precisar gastar bastante. Em 13600K você gasta mais do que você gastaria no i5. Sim, não é exatamente eficiente. Mas então fala pra mim, Robson, agora pode contar a verdade. A AMD tá desesperada, né? Fala aí. Nossa, que surra, tá desesperada. Olha isso. Nossa, 13ª geração na frente. E não, a resposta é que não, a AMD não deve estar desesperada. Isso porque onde a AMD perde é justamente no custo, uma coisa que dá para você mexer. A AMD tem um bom produto no mercado, mas o custo dos processadores realmente não está adequado. A gente vê ali um 7700X, por exemplo, sendo surrado por um i5 13600K em algumas situações, e não é exatamente uma posição adequada para esse processador. Ainda mais com uma plataforma custando mais caro, e eu não estou nem falando de DDR4 versus DDR5, já que a M5 não tem suporte a DDR4. Estou falando das duas plataformas em DDR5. É bom lembrar que uma vantagem para a Intel nessa geração é que eles são retrocompatíveis com a geração anterior de placas-mãe. Então uma Z690 ou mesmo uma B660 já vai ser suficiente para uma 13ª geração. E realmente não existe um motivo claro para você fazer um upgrade de uma Z690 para uma Z790 ou mesmo montar uma 13ª geração com uma Z790, já que as diferenças são em lanes e I/O, então você vai ter um pouco mais de conectividade, mas basicamente não existe a necessidade de fazer upgrade, o que joga a favor do custo-benefício da Intel. E ainda, é claro, existem as alternativas DDR4. Pô, mas você acabou de falar que vai perder performance. Eu não quero perder performance. E sim, você deve perder performance, mas é bom a gente se atentar a um detalhe muito importante. E aqui a gente vai envolver outros produtos que foram lançados, como por exemplo a série RTX 40. Você já deve ter visto os testes da RTX 4090. Se você não viu ainda, confere lá no canal que eles já saíram. Mas a verdade é que uma RTX 4090 é um cenário completamente irreal para esses processadores. Claro, a gente sempre deve testar com a placa de vídeo mais poderosa disponível no mercado. Por que, Robson? Se ninguém vai rodar em Full HD com uma RTX 4090? Justamente pra gente saber onde esses processadores vão chegar, qual é o limite deles. Então a gente tem que tirar o máximo de limitação, é por isso que se testa com a memória mais rápida possível, com a plataforma mais rápida possível, com o melhor watercooler possível e com a melhor placa de vídeo possível. Mas definitivamente essa não é uma situação realista, você não vai rodar em Full HD com uma RTX 4090 de 15 mil reais. Ou será que vai? E mesmo se for, ainda é uma situação para pouquíssimas pessoas no mundo. A realidade é que todos esses números mostram uma coisa muito importante. Você não precisa dos processadores mais caros do mercado. Mesmo que você opte pela nova geração, nós temos ali, por exemplo, um i5 13600K, que traz uma excelente performance, principalmente se você estiver falando em jogos. Ele fica muito perto de um i7 3700K ou mesmo de um i9 3900K e consegue bater os processadores da AMD nesse sentido. Não só em performance, mas também em preço e o custo total da plataforma. Então, esse realmente é um concorrente muito forte. E do lado da AMD, nós temos ainda um 7600X ou mesmo um 7700X que consegue
consegue trazer uma excelente performance em games, e infelizmente com um custo de plataforma ainda alto, mesmo com o lançamento das B650, a gente ainda tem um custo muito alto, mas nós temos o outro carinha aqui, que é o Ryzen 7 5800X 3D, que esse sim é um forte candidato. Afinal, você ainda consegue utilizar a plataforma M4 com placas-mãe bem mais baratas, como a B450, por exemplo, que já vai ser suficiente, e com memórias DDR4 com clocks altos e latências baixas. E você vai ter uma performance muito boa. É claro que se você olhar para as barrinhas, você vai falar, nossa, mas ficou muito atrás. Mas é importante lembrar que essa barrinha, ela só avança quando a sua placa de vídeo permite. Dá uma olhada nos testes que a gente fez, por exemplo, com uma RTX 3080, uma placa que ainda custa lá os seus R$5.000. E se você notar, a performance ainda é bem absurda. E lembre-se, eu tô falando de uma placa de vídeo com uma RTX 3080 em Full HD. Se você vai pegar qualquer coisa abaixo disso, obviamente o processador não é exatamente quem vai ter uma tarefa tão importante assim quanto a GPU. Então a grana que você vai gastar na nova geração, você pode investir numa placa de vídeo, inclusive para resoluções mais altas. Mesmo falando de uma RTX 4090, que é uma placa para 4K, a gente ainda tem um gargalo lá em cima. Se você pegar, por exemplo, um Ryzen 7 5800X 3D, ele já vai ser suficiente para entregar uma excelente performance, mesmo em 4K com uma RTX 4090. Ainda que exista um gargalo, é bem melhor economizar num processador para conseguir pegar uma 4090 ou uma 4080 da vida, do que definitivamente gastar todo o seu orçamento em um processador e não ter placa de vídeo para tirar proveito disso. Ah, Robson, mas eu sou competitivo, eu jogo competitivamente, eu quero o máximo de FPS. Ainda assim, a gente já tá falando de números bizarros. Sim, a 13ª geração da Intel traz uma performance absurda, os Ryzen 7000 também. E é por isso que eu diria que nenhuma das duas fabricantes está exatamente preocupada. Na verdade, a Intel tá numa posição mais favorável hoje, mas a AMD também não tá muito preocupada. Ela ainda tem uma plataforma M4 que deve ficar no mercado, ela ainda vai lançar modelos de entrada dos Ryzen 7000, e a questão de preço ela mesma pode resolver, pelo menos na parte dos processadores. Em relação à memória e placa-mãe, já não tá muito sob controle da AMD. E nesse cenário, quem é que ganha? A Intel ou a AMD? E a verdade é que nenhum dos dois. Nós ganhamos e ao mesmo tempo nós perdemos. Com as duas fabricantes empurrando cada vez mais os limites, nós temos, por exemplo, uma 13ª geração que chegou no mercado menos de um ano depois da 12ª geração, ou seja, não deu nem tempo de esquentar a cadeira e já tivemos uma substituição para uma plataforma que sim, já está no mercado, com a Z690, com a B660, mas a verdade é que nós temos processadores que são mais rápidos, que trazem um ganho real, porém não trazem reais avanços. Nós temos uma plataforma que é até eficiente em relação à geração anterior, porém se a gente colocar na ponta do lápis, nós temos processadores mais quentes que consomem ainda mais. Se você pegar um i5, ele está consumindo bem mais do que ele consumia na geração anterior, o que afeta negativamente, principalmente porque você vai precisar de uma refrigeração mais parruda do que você tinha na geração anterior. Então a evolução está acontecendo, nós temos os Ryzen 7000, temos a 13ª geração da Intel, as duas fabricantes estão realmente, empurrando a competição para ver quem consegue trazer o melhor produto, mas o custo é a diminuição da eficiência. Ah, mas os Ryzen 7000, se comparados com a geração anterior, no mesmo TDP. O problema é que eles não estão vindo no mesmo TDP, assim como a 13ª geração. Se você colocar, por exemplo, um 13900K em 65 watts, que é um TDP muito mais baixo do que um 12900K, em tese ele deve trazer a mesma performance, mas quem é que vai fazer isso? Quem é que vai, por exemplo, utilizar um Eco Mode da AMD para deixar o processador mais frio, para perder performance? Ah, Robson, mas é perder só um pouquinho de performance para deixar mais frio. Pois é, quem é que vai fazer isso? Por que você vai gastar uma grana absurda no processador para diminuir a performance dele, para deixar ele mais frio? Não faz nenhum sentido. Esses números que nós vemos da 13ª e dos Ryzen 7000 provavelmente é os números que nós só veremos em overclock. Uma margem que praticamente não existe, a não ser que você esteja partindo para o overclock extremo. Então a evolução real seria talvez se nós tivéssemos a 13ª geração da Intel com um limite de TDP mais baixo, trazendo uma maior eficiência dentro da sua curva de eficiência energética, onde ele não esquenta tanto, onde ele traz uma performance um pouco melhor do que a geração anterior, mas traz um TDP mais baixo, uma temperatura mais baixa. O mesmo vale para os Ryzen 7000, que na minha opinião deveriam ter saído com Eco Mode de fábrica. Isso é um modo de overclock, né, AMD? A AMD tirou o Eco Mode, que deveria ser o modo normal dos processadores, e lançou eles no mercado. E ainda tem a RTX 4090, que a gente nem tá falando dela. É claro que nesse cenário ela ainda saiu na vantagem, porque apesar de ter um TDP de 450 watts, é um TDP que a gente já via na geração anterior. Uma 3090 Ti tinha o mesmo TDP, mas não trazia essa performance. Então a NVIDIA pelo menos ainda pode dizer que trouxe um real avanço de eficiência energética, porque ela traz muito mais performance consumindo o mesmo, enquanto Intel e AMD trouxeram mais performance, mas não é exatamente tão eficiente assim. Então quem perde, quem ganha somos nós. Nós ganhamos com a concorrência das fabricantes, e principalmente por ter mais opções. Como eu disse, você definitivamente não precisa dos processadores
processadores de alta performance da última geração, porque as gerações anteriores estão com preços mais atraentes e a gente tem um custo-benefício melhor. Você ainda vai ter a opção de fazer upgrade para esses produtos novos que saíram agora depois, se você montar direitinho a plataforma. E se você não tem uma 4090, uma 3090 Ti, uma 3080 Ti ou uma placa equivalente da nova geração, para que é que você quer esses novos processadores? Explica pra mim, deixa aí nos comentários porque eu tô curioso pra saber. A gente ganha nesse sentido, mas perde porque parece que a competição tá deixando de lado outro ponto que é realmente importante, que é a eficiência. Sim, isso traz mais performance, mas também custa mais pra você de todas as formas, seja no consumo ou seja na temperatura. Alguém vai ter que comprar um water cooler ou um air cooler melhor para esses processadores e esse cara é você, não é nem Intel nem AMD, até porque eles não trazem nem cooler box. Mas e você, vai montar um PC com produtos da nova geração, vai aproveitar o preço da geração anterior? Será que você sai ganhando, sai perdendo? Quem ganhou a disputa? A Intel ou a AMD? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima.